Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada no seu sabadão. É o sabadão do Alvorada, aqui na TV Mundo Maior. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, você telespectador. Seja bem-vindo aí os técnicos que estão aí nos bastidores. Quero mandar um abraço para o Arthur e também para o Ezequias, que estão aí, né, no comando também, fazendo esse trabalho. Para todos aqueles que estão aí conosco, a nossa gratidão. E começando mais uma alvorada, nesse bom dia de sabadão. Bom dia, Raquelzinha! Bom dia, Nando. Bom dia a todos da equipe, a você que nos acompanha, nos dá o prazer dessa doce companhia. Bom demais estar aqui para mais um programa com a graça de Deus. Que o Criador nos abençoe, né, Nando? Nessa manhã maravilhosa. Bom demais estar com você, querido. É verdade, olha, entra em contato com a gente, manda recadinhos aí, depois a gente passa os telefones para você, passa aí também para você entrar em contato conosco, mandar aí, né, um olá, né, e compartilhe, né, a gente pede para compartilhar, né, o link para os seus seguidores, para todos aqueles que estão aí, muitas vezes precisando de uma mensagem, né? Hoje, nós vamos trazer do livro Saúde, de Miramês, a psicografia de João Nunes Maia, e nós vamos para o capítulo Contaminação Mental. Essa palavra contaminação, né? Ela está bem, né, nos nossos dias que estamos vivendo. Então, para a nossa Raquel comentar aqui, eu vou ler o primeiro parágrafo, que diz o seguinte: as ondulações mentais tanto se propagam no espaço infinito, como invadem todo o complexo humano, doando as energias tisnadas pelos próprios sentimentos. Se falta a educação dos pensamentos, se foi esquecida a disciplina no modo de pensar, tanto destruímos a nós mesmos, quanto infringimos a lei de equilíbrio, onde podemos chegar com os nossos pensamentos. Então, Raquel, a gente está vivendo um momento de pandemia, que a gente fala de contaminação do vírus Covid, do coronavírus, mas e essa contaminação mental, né? Às vezes ela é muito mais sutil e ela não tem quarentena para esse tipo de contaminação. Ela pode ocorrer através das nossas próprias ações, nos próprios atos aí, né? E a gente tem que, como o Miramês diz aqui, a educação dos pensamentos, né? É muito importante, uma das coisas que ele fala aqui nesse parágrafo. Pois é, né? Tem, assim, escritores maravilhosos, tanto da Terra encarnados como desencarnados, que têm o poder de colocar um título assim que chama atenção, né? Contaminação mental já é algo muito interessante só pelo título de se falar. E como você falou, né, os vírus, as bactérias, tudo bem que a pandemia tem, mas vírus e bactérias existem desde que o mundo é mundo. E aí, se você for pensar no nível físico do nosso corpo, quando nós somos contaminados, quando a nossa imunidade baixa, né? E quando a nossa imunidade baixa, quando a gente não vigia, quando a gente não faz o que deve ser feito para o corpo para aumentar a nossa resistência, né? E para o campo mental, emocional e espiritual, Nando, são três corpos outros diferentes, com composições e jeitos de funcionar diferentes, mas com a mesma imunidade, com a mesma capacidade imunológica. Então, do mesmo modo que há vírus e bactérias no mundo físico, há vírus e bactérias também astrais, né? O próprio André Luiz fala em miasmas, formas mentais, formas de pensamento que agem tal como larvas astrais, né? Quem é estudioso das obras de André Luiz, ele menciona essa questão das larvas astrais, que comem ali a nossa melhor energia, se abastecem para tentar ali baixar nossa resistência, né? Quem está há um tempinho já estudando isso, vê isso facilmente, encontra isso na doutrina. Então, quando ele fala que é impressionante, cada parágrafo de Miramês daria outros livros, né?
É impressionante. Quando você trouxe essa ideia, essa sugestão de mensagem que eu adorei, Nando, foi a ideia do Nando aqui, eu falei, meu Deus, isso aqui vai precisar de uns 5 programas para a gente fazer, porque é muito legal. Podia fazer uma série e colocar no Netflix, né? Nossa, adoraria. Miramês e a contaminação mental. Já pensou? Ia dar, Nossa, assim, temas, né, interessantíssimos e subtemas. E quando ele fala assim, as ondulações mentais tanto se propagam no espaço infinito, como invadem todo o complexo humano, já tem que fazer uma pausa aqui, talvez, Nando, e identificar isso, né? Ondulações mentais. O que ondula, se ondula, vibra. Se vibra, é energia. Significa que o pensamento emana energia em ondas e frequências, né? E segundo o Miramês, são ondulações mentais que se propagam no espaço infinito, ou seja, são energias que voam, que viajam no tempo e espaço, como a luz, por exemplo, que tem a sua velocidade, né? Como o som, como, enfim, as cores, tudo vibra, tudo é na natureza aferido por ondas e frequências. Então, ele já fala, o nosso pensamento é assim, energia que emana ondulações e que invadem não só todo o espaço infinito, mas o complexo humano. Olha que interessante, tisnadas pelos próprios sentimentos. Tisnadas, eu confesso que eu fui procurar o significado, talvez aí, caso você não saiba o que é, e tisnado é algo enegrecido, meio queimado, segundo definição do nosso pai de quem quer saber mais, o dicionário. Então, ele fala, Nando, os pensamentos, eles invadem o nosso complexo humano e eles são direcionados pelo nosso, eles queimam os nossos sentimentos, eles são direcionados pelos nossos sentimentos, né? Que interessante. Então, a depender de como eu penso, eu limpo o meu ambiente, eu limpo o meu corpo, ou eu queimo o meu corpo, ou eu queimo, ou eu contamino o ambiente. Isso a gente já sabe, já estuda há um tempo na doutrina, a gente já é capaz de identificar, né, Nando? E como você falou, não tem quarentena para as ondulações mentais tóxicas. A gente tem que vigiar todo o tempo, né? a quarentena, né, seria no íntimo nosso, né? Nós é que temos que cuidar dessa proteção. E como você falou, né, anteriormente, do que nós somos um ser integral, né? São vários corpos num só. E ele fala aqui, né, complexo humano. Então seria aí do complexo humano ao infinito. Então, se existisse, que acreditamos que existe, né, Raquel, civilizações mais adiantadas que a nossa, espíritos elevados em outros planetas, um pensamento nosso pode chegar lá tranquilamente, né? Agora, quando a gente lança o nosso pensamento, né? Depois ele vai falar aqui adiante de formas pensamento ou de pensamentos formas. Ele fala as duas coisas, interessante. Que são próprios mensageiros nossos, né, Raquel? Os nossos pensamentos são os seres que vão mostrar quem somos aí no universo. Então, imagina, Então, né? entidades, alguém disse isso, né, na espiritualidade, eu não vou me lembrar exatamente quem foi o autor da mensagem agora, mas eles dizem que são entidades, aquilo que já tem vida e é capaz de se manifestar a partir de uma forma criada já no universo, ou seja, algo quase que material que existe já no universo, com vontade própria. Ai, que medo, né? Se a entidade já é algo presente e que tem consequências, que gera consequências, já pensou? Então, são como filhos todos os dias que nós geramos no ventre da nossa mente, né? São filhos gerados na nossa mente. E aí, como são esses filhos? Bonzinhos por aí ou que botam o terror aí por onde passam, né? Porque a depender das nossas escolhas, ele vem dizendo lá, como sempre, a colheita, né? E ele fala, se a educação, se a falta a educação dos pensamentos, se foi esquecida a disciplina nosso modo de pensar, tanto nos destruímos quanto infringimos a lei do equilíbrio. Olha que interessante. Porque o natural é que pensemos bem. O problema é que nós fomos treinados a pensar mal, a pensar ruim. Porque a gente tem o mau hábito de comprar todas as ideias que compram e de fora que oferecem para a gente, né? Que a gente tem que correr para caramba, que a gente tem que trabalhar para pagar as contas, que no meio do ano, a gente está falando uma live esses dias, Ana, que assim, essa coisa de consumo, né?
Nada contra, a gente pode ter Sim, o celular, o the best do ano, mas assim, claro. não chega nem o final do ano, chega no meio do ano, já propõe para a gente um celular melhor, criando uma ansiedade para a gente. Então, assim, a gente não tem tempo para se cuidar por dentro, a gente procura muito as coisas de fora. E o Miramês fala, quando isso acontece com a gente destrói a gente por dentro e também deixa rastro dessa falta de educação dos nossos pensamentos. Com isso, a gente agride outras pessoas também, pela energia. O Emmanuel, ele disse assim, que nós estamos mergulhados no mar de ondas, né? Pelos pensamentos. Então, mais uma vez, Miramês e Emmanuel trazendo algo importante sobre a arte de pensar, a arte de pensar bem, né? Tanto que a gente sabe que a reunião dos pensamentos, a maioria dos pensamentos do planeta, formam esse volume acima de nós, que né, são as zonas umbralinas, né, que é conjunto de pensamentos, muitas vezes negativos. O que Então, André Luiz chama de psicosfera, né? isso mesmo. Olha a responsabilidade nossa. Aí você estava falando também, né? Nossa, imagina, né? Aquela imagem que a gente criou e se forma um ser ali, uma entidade, né? Como já você colocou. De repente a gente, quando ela vai. Nosso pensamento vai viajar pelo infinito, pelo universo. Quando volta, pode voltar agregado de outras coisas. E aí, às vezes, a gente vê um fantasma e a gente acha que é um fantasma que está nos atacando. Às vezes é o nosso pensamento que está voltando, né, Raquel? Ô, Nando, você lembra aqui no programa passado que eu tive a oportunidade de participar com você? Teve uma ocasião em que André Luiz ele falou da mensagem dos desejos, né? Que o desejo é a vontade emanada que parte do destinatário, que age do remetente, que age sobre o destinatário e volta para o remetente. Ou seja, quando a gente pensa que manda, manda e fica lá, mas não é, manda e volta, né? É aquela coisa da ação-reação que a gente está, da tal da lei do equilíbrio que Miramês fala aqui, né? Quando a gente falta essa educação, essa consciência de que pensando mal, eu não vou só me destruir, mas destruir ao outro também, porque volta para mim, eu quebro com a lei do equilíbrio, que é as coisas já são perfeitas. A gente não precisa fazer muito para ser feliz e se dar bem na vida. O problema é que a gente age, constrói de forma ruim as coisas e da forma que eu mando, eu recebo. Se vai em perfeição, volta em perfeição. E é interessante. Nando, eu estava assistindo uma série nessa quarentena aí que fala bem sobre isso, encurtando bem a história. Você tem que ter uma cabeça aberta para tentar entender tudo aquilo, tá? Porque trata de realidades paralelas. Então, imagina nós aqui, eu, você, como eu, Raquel, você, Nando, como amigos agora e vivendo vidas paralelas, em cada vida personagens diferentes, tá? Então, num determinado momento, a menininha, que era filha legítima, por assim, do casal, ela tinha uma irmã adotada a quem o casal amava, mas ela tinha ciúmes e ela pequenininha, ela falou assim, ah, eu queria que você morresse. Mas assim, palavra de criança para criança, né? A coisa vai, que ela visita uma outra realidade e que nessa ela já se deu bem com a irmã, elas já se acertaram muito bem na vida e que na outra a irmã morre. E aí ela passa a ter a visão da vida paralela e uma mentora diz assim, uma espécie de mentora diz assim, tá vendo o poder das palavras? Nós temos que tomar cuidado com o que a gente manda, porque pode não reverberar nessa, mas pode reverberar nas outras realidades em que elas viveram. Então, na nossa mesma vida que nós estamos agora, a depender do caminho que você traça, às vezes por um projeto mental muito contaminado, você pode colher coisas lá na frente que você nem já queria mais. Você queria muito naquele momento, mas o universo e a natureza trabalham para te atender naquilo que você quer, ainda que seja um querer ruim. A gente precisa tomar cuidado com isso. É verdade, né? É uma preocupação com isso, que às vezes a gente está aqui, daqui a pouco, ai, alguma coisa parece que te atingiu. Às vezes é algum dardo mental que você enviou e está voltando, né? Gostei. É bem, Tomar cuidado. é bem isso mesmo. E olha como a gente pensa errado, a gente tem que então ficar olhando os dardos, né? Oh, meu Deus, deixa eu tentar esquivar, mas não tem como, né? É verdade. Bom, ele continua aqui ó, no outro parágrafo. Ó. Tanto é da lei que respondamos pelo que fazemos de mal aos outros. Estava falando isso agora, né? Como também é de justiça que recebamos o bem que doamos aos nossos semelhantes.
Os serpeios, né? Que serpeios é essas ondulações, né? Dos pensamentos devem ser vigiados antes da sua formação e quando prontos, revestidos de amor e alegria. Então, eu entendi, Raquel, não sei se você entendeu, que esses serpeios são praticamente assim, como a Joana disse que a gente tem 95 mil pensamentos diários, esses pensamentos, milhares de pensamentos, para mim seriam esses serpeios, quando a gente começa a pensar numa coisa e pensa em outra, e vai pensando até formar realmente um pensamento. Então, eu achei interessante que ele fala isso, ó, os serpeios dos pensamentos devem ser vigiados antes da sua formação. Então, a gente está na formação do pensamento, que a gente fica naquela divagação, vai para lá, vai para cá, né? Aí, quando prontos, aí quando a gente, né, a gente está muitas vezes assim, conjecturando, ah, formando uma ideia, né? E aí, quando essa ideia está formada, né, aí ele fala assim, reveste de amor e alegria. Achei bacana É essa muito colocação interessante do Miranda. essa tua observação dos serpeios, dessas ondulações, e é meio que, como o Miramês também quisesse dizer para a gente, que tudo é escolha, até a forma de pensar, sobretudo a forma de pensar. Nossa, como assim, Raquel, escolher? Aqui nós nos ligamos mentalmente. Eu sei que talvez a gente deixa isso no campo do deixa a vida me levar, e o que é perigoso é isso, porque, nossa senhora, mente descontrolada é como eu falo, é como um carro desgovernado, né? Na mão de quem não sabe dirigir, por exemplo. Então, é um projeto realmente fracassado quando a gente deixa no automatismo das coisas, nosso pensamento é muito ágil, muito rápido. E, dentro de tantos pensamentos, como Joana trouxe aí para que você mencionou, 95 mil pensamentos por dia, e Miramês ainda fala em outro momento que entre eles há tempo para espaço. E lembrando que se é ondulação, tem alto e tem baixo, tem alto e tem baixo, né? Nessas oscilações de vale, de crista de onda e depressão, lá onde a onda chega, fisicamente falando, a que ondas mentais eu estou me ligando? Tudo é rede. Daqui a pouco mais, Miramês vai trazer para a gente que, a depender realmente do seu pensamento, você se liga pela sintonia da lei natural às coisas. Então, existe já uma lei natural que nos liga. Então, é como rádio, né? Na RBN, para se sintonizar, 1450 AM. Se for 1451, está chiado. Se for 1449, não pega. Então, tem que estar exatamente na sintonia daquilo que eu pretendo ouvir. É direção. Então, começou a pensar errado, o Miranês fala, opa, vigia, que é como Jesus disse, né? Vigiai e orai o tempo todo. Então, é impressionante essa sabedoria que, infelizmente, a gente não pratica tanto, achando que isso é coisa de sagrado. É sagrado porque vem do alto? Mas é vida prática. A gente tem que transformar o sagrado em prática na nossa vida. Olha, Jesus falou vigiai e orai, é porque está na Bíblia, não pode ser alcançado, que é texto sagrado? É sagrado, mas ele trouxe para o dia a dia. São nas nossas oscilações mentais, nos serpeios da mente, que a gente precisa se cuidar mesmo. É isso aí, Raquel. Agora, uma dos parágrafos que eu grifei, mais palavras aqui, sabe aquelas palavras-chaves? As tuas qualidades superiores devem ser estimuladas sem agressividade, mas nunca abstrair diante das dificuldades. Todo caminho para ser vencido requer andemos passo a passo. Jamais devemos fazer as coisas impensadamente. Olha aí que coisa, né? A gente tem que realmente formular, vamos assim, a gente não pode formular um pensamento, né? Vamos formular um pensamento, vamos pensar de forma responsável, né? Como a Raquel estava colocando, porque senão a gente vai sofrer as consequências disso. E ele fala, nunca se abstrair, né? Não ficar se distrair com algumas coisas, nunca se ausentar dos seus próprios pensamentos, porque senão os nossos pensamentos, quando a gente se ausenta dos nossos próprios pensamentos, nós muitas vezes somos conduzidos, né? Aí tem as fake news aí, né? Vamos entrar nessa vibe. Então, a gente tem que ficar muito atento quanto a isso, né, Raquel? Sem dúvida. Primeiro que ele fala tudo bem, você tem qualidades superiores? Ok, que bom, mas usa sem agressividade. Ou seja,
Vai desde aquele que virou alguma coisa, teve uma nova religiosidade que quer converter todo mundo, né? Quantas vezes, vamos lá assistir uma palestra, tomar um passe, vamos não sei o que, a gente tenta. É tão bom para a gente que no final o que a gente quer é o bem do outro. Vamos lá, vamos experimentar, mas a gente não pode virar chato, né? Então, ele fala assim, Cristo ensinou, não foi falando, olha, pratica isso aqui, pratica isso aqui. Ele fez um convite de braços abertos pela lei do amor, dando exemplo. É por isso que as pessoas se magnetizavam pelo Cristo. Então, Miramês fala, olha, se você sabe, a quem será dado, muito será cobrado, não é isso? Então, se você já sabe, use em teu favor. Se você já sabe que a contaminação do pensamento vem pelo mal pensar, então você já sabe usar os seus recursos da inteligência, das capacidades da sua alma para combater isso. Vencer a si mesmo é o maior desafio, né? Não é o outro que a gente tem que vencer no mundo, a gente veio vencer a nós mesmos, né? A capacidade de seguir adiante com leveza, não se deixando levar pelas dores do mundo, uma série de coisas. Mas ele fala, faça isso sem agressividade, sem chegar para o outro e mostrar que você sabe mais. Quem é que sabe mais nessa vida? Ninguém sabe mais. São experiências absolutamente diferentes uns dos outros, né? Então, mas ele fala, usa seus dons na hora certa que você precisar, principalmente nas dificuldades, ou seja, não dê desculpa para você mesmo na hora da dificuldade, falando que a dor está doendo e por isso você vai ficar prostrado sem fazer nada. Pensar na dor aumenta a dor. Quando você trabalha para que ela passe, o próprio trabalho já ameniza a dor, já é um sedativo. Então, ele chama aqui essas duas posturas. Calma, né? Serenidade na hora de passar os seus conhecimentos para as pessoas, os conhecimentos superiores, e também usar em teu favor, não é só falar. Né? Ai, menina, por exemplo, a gente vai falar para a Dona Maria que está com problemas internos, né? E a gente vê que pode ter ali uma obsessão acontecendo. Menina, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. É culpa tua que o obsessor está aí, viu? Quer dizer, a gente dá uma aula de espiritualidade e espiritismo para a criatura, e quando a gente precisa, a gente não usa, a gente faz tudo errado, né? Então, ele chama essa inteligência, né? Tudo bem, ó. Ele continua aqui dizendo, ó, nós estamos sujeitos, encarnados e desencarnados, à contaminação mental. Temos uma atmosfera que nos circunda, viva, circulante e de um poder de atração sem paralelos no campo da lei da gravidade. Imantamos nossa aura constantemente pelos nossos sentimentos, atraímos os iguais por lei natural. Devemos buscar Jesus, no que diz respeito à orientação mais profunda, nas linhas harmoniosas do seu evangelho, quando acentua, né, aí a Raquel já disse isso, com propriedade, orai e vigiai, né, Raquel? Que beleza. Que beleza, né? E olha que surpresa, não, é que a gente esquece dessas coisas, né? Ele fala, quem está sujeito a ser contaminado mentalmente, tanto encarnados como os desencarnados. A mente, ela vai além do cérebro. E nós encarnados temos essa capacidade de nos conectar pela mente uns com os outros. Nós aqui com eles lá, vice-versa. Nós entre os encarnados e eles entre os desencarnados também. É uma troca constante. André Luiz, quando ele queria voltar para a Terra, né? Para visitar a família, vocês devem se lembrar isso do filme Nosso Lar, do livro dele, primeiro, né? Da saga do Nosso Lar. Quando ele voltou e viu que a mulher estava com outro, que, né, a vida caminha, enfim, né, e ela conseguiu outro companheiro, ele imediatamente foi atraído para o umbral, porque a mente dele foi, assim, contaminada, né, foi completada de raiva, de ódio, de cólera por ter alguém lá no leito dele. Quer dizer, ele já não era mais o marido, mas a cabeça dele não conseguiu processar a informação. E quando ele viu toda aquela dor, quando ele voltou e tal, ele falou, opa, por isso aqui eu já passei, não quero passar de novo, não. Então, ele se descontaminou e ele falou, ele vigiou e falou, não, agora eu tenho que praticar o que eu sei. Eu já vi que no nosso lar existe possibilidade de uma vida muito melhor daquela que eu vivia em mim mesmo, me contaminando. Então, veja que interessante. Pensamentos que atingem encarnados e desencarnados, né, Nando? E ele fala aqui da lei da atração. Pensou, atraiu, quer dizer, é algo sem paralelos, é algo tão forte que a gente não tem nem como mensurar
quão poderoso é o nosso pensamento, né? Verdade. E aí, falando do orar e vigiai, ele continua aqui no parágrafo seguinte, que a oração nos predispõe ao cultivo das virtudes. Olha que bonito. Bem como nos dota de uma capacidade maior de analisar o que devemos fazer. A prece nos leva a respirar e entender a ciência dos céus, e vigiar nos enriquece de todas as nuances da educação na terra, no exercício da disciplina dos nossos impulsos inferiores. Que beleza esse parágrafo também, né, que fala da oração e a oração que nos predispõe a cultivo dessas virtudes, nos dota de uma capacidade maior de analisar. Então, veja o que a oração pode causar em nós, né? Que é, como a Raquel já falou, da questão de uma limpeza que a gente pode fazer. A oração, ela tem essa capacidade de limpar, fazer com que a gente possa, a prece nos leva a respirar, quer dizer, a gente tem aquele momento de oxigenação da nossa mente, né? Então, a oração nos leva a isso. Raquel? Exatamente. E ele vem dizendo aqui que a prece, no exercício, ela ajuda no exercício da disciplina dos nossos impulsos inferiores. Então, aquilo em nós que é difícil combater, a prece dá força, dá coragem para transpor. Naqueles vícios e tendências que a gente tem, que só a gente sabe, né? Todo mundo tem. Não adianta falar que é da luz, que é evoluidão, evoluidona, não, que Deus está vendo quantas trevinhas a gente tem dentro da gente. Né? A prece, ela ajuda a gente a resistir a certas coisas. Porque as caídas morais, elas são muito doloridas dentro da gente. A consciência, quando ela é atingida pelo nosso descumprimento do dever, quando a gente trai a nós mesmos, quando a gente se trai, na verdade, melhor dizendo, é algo que dói, é uma dor profunda, e até recuperar isso é difícil. Então, para não cair ainda mais nesses abismos emocionais, a prece é uma ponte que te ajuda a transcender mesmo, né, Nando? Então, que a gente não esqueça desse vigiai, mas também lembre do orai, para se alimentar a imunidade com esse alimento espiritual, que nos faz lembrar desse alimento que é tão importante todos os dias, né? E várias vezes ao dia, se possível. Várias doses, né? É. O Miramis continua dizendo aqui, olha, todas as vezes que conversares com alguém, procurando aprimorar o teu comportamento, estarás doando a esse alguém força de renovação do seu mundo mental. Estarás ofertando saúde, que é o nome desse livro, em forma de estímulos para mudanças dos pensamentos, em que te ouve, sentirá um bem-estar indizível, porque o amor é de caráter universal e é luz que sustenta a vida em qualquer reino onde brilha. Não obstante, quem recebe deve igualmente doar em troca. Eis aí o momento em que deves ficar atento para não receberes impressões negativas em tua atmosfera mental. A contaminação pode acontecer nas trocas, mas as trocas reguláveis, né, pelo espírito que já se iniciou, na verdade. Essa é uma ciência espiritual que todos devemos saber para melhor servirmos sem nos prejudicarmos. Aí ele está chamando a nossa atenção aí, né? Para não recebermos as impressões negativas, para a gente saber que existe uma troca. Às vezes você vai lá aplicar o passe, se você não estiver bem preparado, aquela pessoa que está na sua frente, ela também pode emitir, vai fazer uma troca com você de alguma energia, né? Numa conversa, a gente pode trocar isso, e tantas outras. Imagina quando o nível da conversa passa para discussão, então. Né, Nossa, Raquel? é exatamente isso. Tem gente que acha que ajudar é salvar o outro, fazer aquilo que você pode muito mais. Até a ajuda, ela tem que ser inteligente, né? Até aquilo que a gente chama de caridade, embora caridade, para quem faz isso naturalmente, nem leva esse nome, é algo natural, né?
Mas até a caridade, por assim dizer, vai no hospital, como o Idamês fala, doa o seu melhor, mas sem se sentir abalado ao ponto de receber aquela doença para você. Porque ali a psicosfera qualquer, todos estão vibrando doença e a maioria não está otimista, não. A maioria está pessimista em relação à própria vida. Não está otimista em relação à própria melhora. Vai no presídio, né, que você possa doar o seu amor, aquela coisa toda, mas sem pegar aquela psicosfera ainda baixa de quem vibra baixo. Ele fala para então a gente não se ligar a correntes mentais legais, dá para fazer a caridade, mas cuidado como você faz, porque quando você vai, você pode também ser contaminado, no bom sentido da palavra e da expressão, né? Tem gente que realmente acha que nesse ter que salvar o outro, se solidariza demais. E aí, quando você volta de um trabalho, você fala, nossa, parece que um trator passou por cima de mim. Essa sensação de trator passou em cima de mim é porque tiraram de você mais do que deveria. E isso não é justo, porque tudo no universo é equilíbrio. Você vai doar a tua parcela. E isso é tudo, isso basta, né? Então, vigiar, inclusive, na hora de praticar a caridade. É verdade. Bom, a gente vai dar uma pausa agora para um momento de prece, depois a gente vem com os recadinhos aí. Então, esse momento para a gente fazer um backup aí, para a gente fazer também uma atualização, para a gente também fazer uma desnoviação de pensamentos, né, muitas vezes infelizes. Então, a oração, como já ele disse aqui, ela ajuda ao cultivo das virtudes. Então, vamos lá para a prece, então, Raquel. Esse momento, então, que a gente vai elevando os nossos pensamentos, tentando colocar os nossos pensamentos num patamar mais elevado, em ondulações mais tênues, mais elevadas, mais de paz, de equilíbrio. E dentro dessa paz de equilíbrio que nós queremos pedir a todo o nosso planeta, a todos os seres que fazem e compõem a vida deste planeta, e que nosso Mestre Jesus possa estar conosco nesse instante, que os nossos pensamentos agora possam ser pensamentos e mensageiros nossos para levar o bem, a luz, a paz a tantos corações no nosso meio onde vivemos, seja no nosso lar, nos lugares onde estamos ou podemos estar, aqueles que são ligados a nós, a todos os nossos irmãos no nosso planeta, no nosso mundo, à natureza, aos seres de todos os reinos. Pedimos então aos mensageiros de Jesus, aos missionários do nosso Mestre, que possam levar as bênçãos reunidas nesse instante através deste momento de prece, de oração e de vibrações. Por isso, Senhor, te vemos nos pontos mais altos desse planeta, tu com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção e do vosso coração espargindo, Jesus, muita paz, muita luz, muito amor a todos, nosso querido e amado Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, depois deste momento de prece, de oração, aqui a gente quer dar um recadinho, aí você vai ver aí na sua telinha, né, o site que você pode entrar e estar em contato com a família Amigos da Boa Nova. Então lá, amigosdaboanova.com.br, você entra, se associa e colabora para que essa mensagem do bem, possa chegar a tantos outros irmãos. E também tem os telefones que você vai ver aí na sua telinha, né? O telefone fixo, o WhatsApp, né? Esse telefone que está aí. Você entra em contato, participa, colabora de onde você estiver no nosso planeta. Não é, Raquel? Raquel, e os seus recadinhos aí para os nossos queridos telespectadores? Olha, Nando, eu gostaria de, claro, confirmar e ratificar o seu convite para o Clube Amigos da Boa Nova. Se associe com a rádio, com a TV, você tem, assim, vários descontos em vários produtos também, lá no site do Mercalivros. Aí, de repente, eles lançam um teatro, peça de teatro virtual, você tem desconto. Gente, olha, você só não aproveita se não quiser, viu? Vale a pena dar uma olhada aí no número que vai aparecer também para você, no site, e faça parte dessa família. Você vai receber uma carteirinha de amigo fiel aqui da rádio e da TV, que é um laboratório de almas, né? E a melhor caridade que você faz é compartilhar esse programa também, para que esse tema chegue para
pessoas que estão precisando desse esclarecimento. A gente compartilha tanta bobeira com várias pessoas, né? Mas, ó, eu faço um desafio. Você compartilhar, então, esse programa para aquela pessoa que você sabe que está precisando de um abraço, está precisando pensar melhor. Sabe aquela pessoa que só reclama, que entra em ondas mentais ruins? Manda para ela, tá? Ela vai se sentir abraçada. Nessa oração que o Nando fez, ela vai se sentir revitalizada, tá bom? Não gasta o dedinho, não. Vai lá e já dá um compartilhar aí no seu Facebook, né? Onde vai Isso aparecer a mesmo. programação, né, Nando? Você compartilha, tá bom? E aí, eu gostaria só de dar um recado, Nando, que de segunda, quarta e sexta, às 8 horas da manhã, lá no meu Instagram, Raquel_Bachiega, às 8 da manhã a gente faz live, né? Conversa com o pessoal, falo sobre filosofia, terapias integrativas, espiritualidade. Então, olha, tem muita coisa e autoconhecimento, muita coisa bacana. Se você quiser estar comigo lá também, vai ser um prazer. Vou te esperar de coração aberto. É isso aí, Nando. Obrigada. Raquel, só repete o endereço, então. É Raquel, Raquel, underline, aquele tracinho de underline, baixo, Bachiega. É um sobrenome meio chega. esquisitinho, mas funciona com uma beleza. Bachiega com 2 Cs, tá? E aí você me acha lá no Instagram. Olha, tem uma galera muito boa de manhã, segunda, quarta e sexta, às 8 da manhã, conversando com a gente. Prazer vai te receber lá, viu? Vai ser uma alegria. É isso aí. Então, continuando aqui com o nosso Miramês, ele diz assim: visita o encarcerado, passando para ele tua energia vibrante de amor, sem receber dele o magnetismo toldado de medo ou de vingança, de dúvidas e de dívidas. Ele fala: não deixe de ir aos hospitais, levar a esperança e a saúde aos que sofrem. Porém, não te alimentes com os pensamentos forma ali volatizando em busca de sintonia de doenças e de tristezas. Busca o faminto e o nu, doando alimentos e agasalhos em seu favor, sem esquecer o ânimo e a alegria para o seu coração. Entretanto, tem cuidado para não te colocares em lugar dele. Não te irrites com o irritado, nem blasfemes com o desesperado. Está sendo chamado para ajudá-los. Coloca em torno de ti uma segurança espiritual, e esta somente se encontra no amor, que se divide em trabalhos incontáveis no serviço do bem. Eu lembro da carapaça que o Paulo fala, que a gente precisa colocar a carapaça para se proteger. Eu lembro também que um mentor espiritual na minha casa um dia disse: você vai sair de casa? As mulheres, por exemplo, vão lá, se maqueiam, os homens se preparam, fazem a barba, tudo para sair, paramenta, coloca todos, né, os objetos que precisam, o relógio, um colarzinho, se prepara para isso. Mas nós não nos preparamos para nos proteger espiritualmente, né, também. Então, que a gente faça isso, faça uma prece antes de sair, faça uma mentalização, faça uma visualização de que estamos criando essa carapaça, essa proteção para a gente sair, né? Então, como ele fala, você pode ir ao presídio, mas você vai lá para levar, né, uma visita para aquela pessoa e às vezes você sai muito mal, né? Ou vai no hospital e também entra, como ele fala aqui, entra naquele momento lá do hospital em sintonia, né, com os pensamentos, formas ali existentes. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né, a gente pode mergulhar, né, mas a gente tem que saber que para mergulhar, que o mentor espiritual disse também, você não vai combater o incêndio lá, o bombeiro, sem ele colocar aquela roupa especial para ele não ser queimado. O mergulhador não vai mergulhar sem o equipamento, o escafandro, aquilo que ele precisa. Então, a gente também precisa se preparar para sair nesse campo imenso de pensamentos, né, antagônicos, né, Raquel? Sem dúvida. A Patrícia, por exemplo, no livro Violetas na Janela, ou o segundo, após esse, tá? Ela fala assim, quando eu fui visitar o cemitério, a Patrícia, para quem não conhece, é um personagem espiritual, que, segundo a Vera Lúcia Marinzec, era sobrinha dela e desencarnou aos 19 anos por causa de um câncer, se não me engano.
E a Patrícia relata no mundo espiritual, enfim, as lições, né, as experiências dela. E essa experiência foi quando ela teve uma excursão realmente para visitar como é que funcionavam ali as forças atuantes no cemitério. Ela falou que para ela era contraditório o que ela estava sentindo, porque ao mesmo tempo que ela via paz, ela via muito desespero, né? Então, até os desencarnados, diz o Miramês, estão sujeitos à contaminação mental, lembra? Então, para a Patrícia e para aquele grupo, para aquela excursão, para aquela vivência, eles tiveram que se preparar. André Luiz também fala nos livros, né? Aqueles que se seguem ao nosso lar, que são missionários, mensageiros e tal. Quando ele entra para as excursões no umbral, para missões no umbral de resgate, os mentores, os guias ali do trabalho, eles levavam com eles também toda a proteção, todo o amparo, para que eles não fossem ali atacados e tudo mais. Quer dizer, é ingenuidade nossa só enxergar o que a gente vê com os olhos materiais. A gente tem que se dar chance de treinar, fechar os olhos materiais e abrir os olhos espirituais para começar a enxergar outras coisas. Ah, Raquel, mas eu tenho medo da vidência. Eu não estou falando da vidência necessariamente, estou falando da ciência de sentir. Com o nosso sentimento, a gente começa a ver se o ambiente é bom ou ruim, se eu estou sob perigo ou não. Nós temos que desenvolver isso em nós. Todos nós somos médios e não podemos ter medo disso. Isso mesmo. Bom, aqui eu vou ler, então, o último parágrafo para a gente encerrar, porque daqui a pouquinho a gente já está terminando e a gente encerra também o texto. Ó. Verdadeiramente, a Terra está poluída de formas, pensamentos negativas, que a atmosfera física e espiritual desloca em todas as direções e elas se acomodam onde encontram seus iguais. Entre mentes, porém, se afastadas e neutralizadas pela aura humana, de quem se resolveu a cultivar o Cristo no coração. E a caridade na terra é força vigorosa que nos sustenta o amor e nos defende de todas as investidas do mal, acendendo um sol dentro de nós, que se aquece ou que aquece nosso espírito e purifica nossos ideais. Aí ele arremata de forma maravilhosa aqui, né, Raquel? Porque em quem a gente pode encontrar essa proteção? Em Jesus, né? Para estar conosco, e a caridade é essa força realmente que a gente consegue romper com medos, a gente consegue romper com forças negativas, a gente consegue romper com tudo, porque a caridade é amor, né, Raquel? Exato. A lei é universal, que cobre a multidão de pecados, né? Que nem Paulo diz. E ele fala que a capacidade é do Cristo de proteger porque, mas o Cristo não é que ele desce de onde ele está, vamos dizer assim, e vem resolver o que está aqui por nós. Somos nós que acendemos nele, né? Nós que fazemos vibrar o amor que ele teve pela humanidade. À medida que isso acontece, nós, como o Miramês disse, nós iluminamos a nossa aura. Ele diz, é a aura humana, olha isso, é a aura humana, não é a aura dos deuses, não é a aura dos anjos, não é a aura dos seus mentores. É a alma humana, a nossa capacidade de nos protegermos. E nós duvidamos disso. Nós temos capacidade de acender a nossa luz. Jesus disse, brilha a vossa luz, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. E a gente decide, como disse, tisnar, né? É a palavra que nós aprendemos hoje, né, Nando? Nós Isso, preferimos tisnar, que querer queima, enegrecer que a queima, nossa né? aura. A gente prefere o escurinho, e aí a gente fica vulnerável, né? Então, a capacidade de proteção também é nossa, praticada pelo amor, e o amor só acontece quando a gente entra nessa corrente mútua de fraternidade, entendendo ao outro, né? Vibrando esse amor, nos ajudando. É assim que a gente vai evoluir em termos de coletividade, né, Nando? Isso é interessante. Então, e o Miramês, ele sempre coloca umas frases aqui em negrito no final, que ele já disse no texto. Então, eu vou ler, a gente estava chegando no finalzinho. Então, ó, se falta a educação dos pensamentos, se for esquecida a disciplina do modo de pensar, tanto destruímos a nós mesmos, quanto infringimos a lei de equilíbrio, onde podemos chegar com os nossos pensamentos. Então, é colocado aqui, não sei se foi a editora ou o próprio mentor espiritual, que coloca
recoloca uma passagem que foi dita no texto. Raquel. Que vira cereja de bolo, né? É verdade. Puxa, muito lindo esse texto do Milanês, para a gente fazer uma grande reflexão mesmo. Raquel, quero agradecer-te imensamente aí a sua disponibilidade de tempo, de estar conosco nesse sabadão do Alvorada. Obrigado aí, um abraço para você, te agradecer imensamente aí. Eu que agradeço, Nando, pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, esse programa que eu adoro, né? Nosso coração, assim, é um só no Alvorada, com essa equipe linda. Convido você a assistir mais vezes o Alvorada, se veio aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Fala aí para as pessoas que existem programas como esse aqui na TV, em Rádio Boa Nova, que só assim também você já está praticando a caridade, né? Nando, obrigada. E a você que nos deu o prazer da sua doce companhia até agora. Um beijo, chuva de bênçãos, até a próxima oportunidade, se Deus quiser. É isso aí. Então, chega no final mais um Alvorada. A gente volta no próximo sábado com você. Fique aí atento, vai espalhando, compartilhando aqueles que você conhece, aqueles seus seguidores. E estaremos juntos sempre aí. Muita paz, muita luz e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, Raquel. Tchau, tchau. Tchau. Bom sábado. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.